Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, muitas pessoas perguntam por que não encontramos os dinossauros na Bíblia. Será que eles existiram mesmo? E se existiram e foram extintos como prega a lenda, o que a Bíblia diz sobre essa extinção? Conforme muitos estudos arqueológicos sobre essas criaturas, eles existiram sim e vagaram pela Terra há muito tempo e desapareceram do nosso planeta. O que mais intriga nesses estudos é que a Bíblia não menciona os dinossauros diretamente, porém, examinando essas convicções, pode nos ajudar a entender o mistério da extinção desses magníficos animais. Consideremos o que as Escrituras dizem sobre a criação da Terra e como todos os seres vivos foram criados e que se encaixam no grande projeto de Deus, mas não fala nada em dinossauro, nem tampouco sobre sua extinção. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 24, está descrito: E disse Deus, produza a terra seres vivos segundo as suas espécies, o gado, os répteis e os animais selvagens, cada um segundo a sua espécie. E assim foi. Se formos para o livro de Salmos, capítulo 104, versículo 25, também está descrito: O mar é vasto e espaçoso, repleto de criaturas inumeráveis, seres vivos, tanto grandes como pequenos. Será que a Bíblia contradiz a existência dos dinossauros? São perguntas feitas por muita gente. Geralmente, tais dúvidas estão relacionadas principalmente a discussões sobre a idade da Terra. A ciência fala que os dinossauros viveram há milhões de anos, enquanto que a Bíblia assegura que a Terra é um planeta um quanto tanto jovem. Verificando se existe alguma passagem bíblica que faça referência aos dinossauros, não há qualquer referência acerca da existência desses animais. Apesar de alguns livros da Bíblia fazem alguma relação desses formidáveis grandes animais, tais como o livro de Salmos, capítulo 74, versículo 13, que menciona uma criatura bastante curiosa. O texto fala da serpente das águas ou o monstro marinho, e também podem ser encontradas em diversos textos, tais como Gênesis, capítulo 1, versículo 21, Êxodo, capítulo 7, do versículo 9 ao 12, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 33, e também no livro de Jó, capítulo 7, versículo 12. É evidente que os dinossauros existiram sim, porque os fósseis encontrados em vários locais do mundo e até no Brasil comprovam que eles existiram. Porém, ao contrário do que alguns pensam, de maneira nenhuma a comprovação da existência desses animais contradiz os relatos bíblicos. A maior problemática está na questão da idade desses fósseis. Estima-se que a idade desses fósseis em alguns milhões de anos. Porém, até para os estudiosos do assunto, têm opiniões divergentes sobre esses resultados. Então volta a dúvida: se os dinossauros existiram, como eles foram extintos? Sabemos que tem a teoria de que eles foram extintos por causa da precipitação de um meteoro gigante sobre a face da Terra. E tem até a afirmativa de que esse meteoro caiu na América Central. Mas para um evento de tamanha magnitude, de extinguir uma raça tão gigantesca de animais que até não existia, tinha que deixar marcas profundas que jamais poderiam ser apagadas. Meus irmãos, tudo que pensamos e falamos sobre esse assunto ecoa em nossas mentes que somos seres dotados de raciocínio próprio, principalmente no que se refere a assuntos relacionados a nosso Senhor Deus. E quando pensamos em Deus, vem à tona do nosso ser, é a fé.
Vamos discernir esse assunto pela fé. Se lermos o que está descrito no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, que está descrito: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Esse versículo está falando da queda de Satanás. Mas para onde ele poderia ter caído? Vamos ler mais. Na segunda parte do versículo, o texto bíblico, no versículo 16 do livro de Isaías, quem caiu do céu? Uma entidade celestial, e para viver na terra teria que ser um homem. Com Jesus foi assim. Ele é Deus e teve que ser revestido de carne, que ser homem para nascer na terra. Continuando a ler. Então vamos ler o que está no versículo 18 do mesmo capítulo 14 do livro de Isaías. Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua morada. O que poderia fazer tamanha destruição sem depois deixar nenhuma marca profunda? E o que poderia acontecer a qualquer ambiente com a aproximação de Satanás? Quão seria tão terrível a precipitação de entidade tão destruidora como Lúcifer? Certamente nada vai sobrar. Pela fé, com esses animais magníficos que povoaram a terra e foram extintos antes da criação do homem, foi a queda de Satanás, de tão brutal foi, que destruiu a tudo que naquele momento existia, exceto o planeta. Então, por que esse assunto não foi citado nas Escrituras Sagradas? Meus irmãos, realmente os dinossauros foram criados por Deus. O fato de a Bíblia não se referir diretamente a eles não representa nenhum desafio à nossa fé, nem tampouco significa uma contradição bíblica acerca da criação do mundo. Na verdade, isso apenas indica que essas escrituras foram irrelevantes para a formação do caráter da humanidade. Diferente da destruição apocalíptica que foi revelada por Jesus ao apóstolo João, quando ele esteve preso por ordem de Roma para lá morrer. Essa destruição destes animais foi uma destruição parcial, onde tudo que havia na terra foi preservado. Se lermos o que está no livro de Josué, capítulo 7, versículos 11 e 12, está descrito: Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desraigardes o anátema do meio de vós. Esses dois versículos, meus irmãos, foram narrativas do próprio Deus a Josué e expressa que a destruição apocalíptica da terra será total e terá como causa principal os desmandos pecaminosos da raça humana. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.